Voltamos. Deixa só o Adriano vir aqui para a gente poder abrir novamente aqui o diálogo. Pronto. Pode mandar o convite aí, Adriano. Isso aí, gente. Pode. Pronto, vou chamar aqui a Adriana e a gente volta. Voltando. Cadê? Pronto. 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 Então é isso, gente. O povo está voltando aqui. Enquanto a galera vai voltando, a gente vai continuando. Só lembrando que tudo isso vai estar salvo. Eu já salvei a primeira parte da live já no nosso feed, no IGTV. E daqui a pouco também essa vai estar lá. Então, se quem perdeu o início, pode assistir lá também, né? Então, só para a gente não segurar muito, eu já vou continuando. Enquanto a galera vai reacessando aqui. Então, nesse período que eu fiquei sem poder fazer o Contextos Live por conta de conexão, eu comecei a explorar mais a produção de vídeo. Por quê? Porque eu peguei essa experiência que eu tive com o canal Olhar de Arqueólogo e comecei a empregar para poder fazer coisas mais aprimoradas para arqueologia, tanto pensando na Contextos, mas pensando, por exemplo, no Arqueologia do Oeste da Bahia. Então, Fernanda, ela sempre, apesar dela não dominar as ferramentas, ela sempre é bem criativa com essas questões de produzir conteúdo. Então, ela sempre dava as ideias e eu fazia. Então, eu comecei a editar, produzir, né, e editar vários vídeos documentais sobre o projeto, o Arqueologia do Oeste da Bahia. Então, quem quiser, é só acessar o YouTube, vou até mostrar aqui, que é o canal do projeto de pesquisa, que lá vocês vão ver alguns vídeos sobre o projeto, que é isso aqui, pronto aqui, Arqueologia do Oeste da Bahia. Então está carregando aqui, enfim, vai demorar um pouco, porque eu desliguei a conexão aqui do computador para melhorar aqui para a live. Deixa eu só posicionar aqui o tripé para ele não cair no celular. Então, aqui pronto, abriu o vídeo. Então quem quiser depois acessa lá os vídeos que eu fiz, que é aquilo, é a síntese, né? A gente tem que começar por algum lugar. E eu acho que aquela frase clássica do cineasta Glauber Rocha, né? Uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, né? Então, é isso. Se a gente não pega e faz, a gente não aprende. E quando a gente fala de produção de conteúdo, é muito disso, né? Então, esse começo, assim, de pegar, como é que eu posso criar um vídeo, tudo isso é uma questão prática. Então, na internet, como é que edita? YouTube hoje tem tudo, né? Na época que eu comecei a mexer com edição de vídeo, já tinha. Mas na época que eu comecei com Contextos Live, em 2015, já era um pouco menor, era mais em inglês. Hoje em dia, você tem acesso a tudo. Por exemplo, um exemplo clássico que eu gosto de falar é aquilo, né? Quando eu comecei o meu mestrado, eu comecei a fazer curso de geoprocessamento. Tava todo mundo ia atrás. Eu preciso fazer curso de geoprocessamento, eu preciso fazer curso de geoprocessamento. Você tinha que fazer curso. Hoje em dia, você baixa o programa e vai no YouTube. Você aprende geoprocessamento. Você baixa o programa de fotogrametria 3D, vai no YouTube que você vai encontrar tutorial para aprender. Então, é aquilo. A internet está aí. Ó, até o Arqueologia do Oeste da Bahia está aqui comentando o projeto de Fernanda. Então, quem quiser, depois acessa lá também o Instagram, que vocês vão ver alguns videozinhos que a gente editou e tal. E muito em breve vai ter também coisa sendo publicada aqui no perfil da Contextos. É isso, né? É um processo constante de você aprimorar, ter a ideia, o que eu posso fazer, o que eu posso trabalhar. E dentro desse, agora pensando em mídias sociais, em redes sociais, né? Uma outra coisa que eu fiz muito recentemente, agora em 2019, foi pensar como eu posso pegar o Instagram e usar isso para divulgação científica. Por quê? Porque o Instagram, até poucos anos atrás, ele não tinha todos esses recursos. Por exemplo, o IGTV não existia. A ferramenta de live não existia. Agora a gente tem dentro do Instagram uma infinidade de ferramentas. E uma delas, que é a mais popular hoje, é os stories, né?
Então, todo mundo vai lá todo dia e abre os stories para saber o que é que as pessoas que você segue estão fazendo em tempo real. Então, os stories, ele tem esse intuito de mostrar em tempo real o que você está fazendo. E pegando esse princípio da ferramenta, eu voltei lá para o que eu estava fazendo no final de 2016, lá no projeto do Rio de Janeiro, de fazer live durante o projeto. Então eu pensei, eu vou fazer um experimento. Durante um projeto de arqueologia que eu estou fazendo, eu vou fazer stories todo dia do que eu estou fazendo nesse projeto de arqueologia. Então, eu fiz isso com 2 projetos em 2019, que foram 2 projetos de arqueologia subaquática que eu coordenei pela Contextos. Um na Ilha Bimbarras e outro na Ilha dos Frades, na Baía de Todos os Santos. E todo dia era uma porrada de stories fazendo. Então, nisso, tá no relatório de pesquisa aqui, mas sei lá, nesses stories aí de 15 segundos que a gente faz, no total, a gente gerou uma quantidade que daria um longa-metragem. Então, é aquilo. E as pessoas, elas vão acessando ali todo dia, participando. Você tem como criar enquetes, você tem como criar questionários, fazer com que as pessoas também participem. Então, a gente tinha, assim, diariamente, 100 pessoas olhando os stories. E isso é um alcance, se a gente volta novamente, a gente pensar os meios tradicionais de difusão científica, que são os eventos. Quando a gente vai para um evento, a gente fala para 50 pessoas. Dentro do auditório de principal, a gente vê 100, 200 pessoas, 300. Isso a gente alcança, às vezes, com stories. Então, a gente tem que entender que as ferramentas hoje, elas vêm para ajudar. Só que, para isso, a gente tem que entender alguns princípios, né? E é isso que eu venho buscando o tempo todo. Estou meio monopolizando aqui a live para compartilhar um pouco dessas experiências, mas para quem está assistindo possa entender e quem sabe isso ser um incentivo, e pensando também como o ProArch Audiovisual sendo um projeto que tem esse intuito também, que é aquilo, é a gente buscar usar os recursos que a gente tem em prol da divulgação científica, em prol da popularização da ciência. E hoje o conteúdo mais recente que eu venho desenvolvendo são os podcasts, né? Eu comecei ano passado, no final do ano passado, eu elaborei 2 pilotos de 2 formatos diferentes de programa e não publiquei, né? Porque ficou bem tosco. Por quê? Porque aquilo é o processo de aprendizado. É você pegar, gravar, editar, pensar num formato e às vezes isso não fica tão legal. Depois você começa a conhecer outras ferramentas e aí você vai aprimorando aquilo e consegue tornar isso com uma cara muito mais profissional. Então, esse ano eu comecei a publicar os podcasts. E com os podcasts a gente está tendo um retorno muito bacana. Assim. Por exemplo, eu acho que agora nessa altura a gente já deve ter soltado em torno de uns 7 podcasts, programas diferentes, né? Dentro desses 7 podcasts, 4 formatos diferentes de programas. Com esses podcasts, com um programa específico, que é o Arqueologia no Ar, que é um programa que eu faço em parceria com o site Arqueologia e Pré-História, do nada a gente viu uma matéria de uma revista de Portugal, chamada Evasões, que é uma revista que trabalha em divulgar coisas de gastronomia, viagens, lazer, etc. Eles fizeram uma matéria sobre história para se ouvir, sobre podcasts que tratam de história. E nosso nome estava lá, Arqueologia no Ar, apresentado por Luiz Felipe Santos. É publicidade gratuita que a gente nem sabe como chegou na mão dessa galera, mas a gente saiu num jornal, numa revista de Portugal. E quando a gente pega os nossos analytics do podcast, maior parte das nossas visualizações eram da Europa. Principalmente França. França ainda continua sendo a maior parte dos ouvintes. Não sei quem é na França, alguns brasileiros, quem sabe lá na França, portugueses, estão escutando nossos podcasts lá. E agora, os ouvintes no Brasil foi que começaram a aumentar do podcast. Então você vê que aquilo é o seu caso, Adriano. Você botou, a gente publica e às vezes a gente não sabe o alcance que aquilo vai ter. Por quê? Porque ainda hoje formatos de podcast sobre arqueologia são pouquíssimos. Então tem o Arqueologia no Ar,
quer dizer, na verdade eu tenho um selo de podcast, né? É um selo que tem vários programas. Então o selo se chama Contextos Arqueologia Podcasts, e a gente tem o Arqueologia no Ar, o Contextos Podcast, o Nos Bastidores da Pesquisa, que é também essa ideia de, durante a pesquisa, a gente está compartilhando com o público o que está acontecendo, e também a gente está fazendo o Contextos Entrevista, que é a adaptação de conteúdo, que é uma coisa, e agora a gente entregando o que a gente está querendo fazer, uma coisa que a gente vai muito em breve estar fazendo aqui com o ProArc Audiovisual, que é você pegar aquele conteúdo que foi feito para pensar o audiovisual em as pessoas assistirem, escutarem, tornar isso um conteúdo adaptado para podcast. Então a gente já lançou o Contextos Entrevista, que é uma live de entrevista que a gente está fazendo agora, começou há pouco tempo, que fez com o Gilson, que por sinal começou agora a comentar aí. E a gente pegou esse conteúdo, adaptou para formato de podcast. Agora, muito em breve, a gente vai fazer com a live que a gente fez de entrevista com o professor Funari. E essa é uma coisa que a gente vai fazer também com os vídeos do ProArc Audiovisual. Por quê? Porque hoje são muito poucos os conteúdos que a gente tem em formato de podcast. E o formato de podcast, ele não é um formato novo, porque o formato de rádio é o formato um dos mais antigos que a gente tem de difusão de mídia, né? Existe desde o início do século XX. E o podcast nada mais é do que a adaptação desse formato tradicional aos novos tempos. Então você pega aquele conteúdo que era feito em rádio antigamente, você traz isso para dentro da internet. Então, até a palavra podcast, para quem não conhece, ela se originou por conta do iPod, que eram os programas de áudio que eram feitos para as pessoas que escutavam no iPod. Então, por isso, o podcast, né? De broadcast, de programa, de transmissão, para o iPod. Então, o podcast hoje é um filão assim muito grande. Hoje a gente só tem o selo, Arqueologia, da Contextos Arqueologia, soltando programas de podcast. A gente tem o Arqueocast, que é produzido por 2 estudantes lá da UERJ, né? Da Estadual do Rio de Janeiro. Recomendo vocês acessarem, também está aí em todas as plataformas digitais. E no Brasil são esses 2. Tem um outro podcast de arqueologia que está sendo lançado do pessoal de Portugal. Tem mais uns 2 ou 3 em inglês. E tem um da SAB. E a SAB esse ano fez um projeto sobre mulheres da arqueologia, cientistas, que lançaram, se eu não me engano, 6 entrevistas em formato de podcast. Também está disponível no Spotify. Então, convido todo mundo aí, a quem quer consumir. Eu acho que o formato de podcast, apesar de não ser um formato novo, como eu falei, é um formato que foi adaptado para a internet e que na internet começou a se popularizar em meados dos anos 2000. Hoje, para a divulgação científica, está tendo uma ascensão muito grande nos últimos 5 anos. E olhe lá, ou menos. Então, ainda tem muito espaço a ser explorado dentro da podosfera, né, que a gente geralmente chama esse espaço. Então, eu acho que é uma área que muito em breve também com o ProArc Audiovisual a gente vai estar acessando aí, né. E sobre isso, eu acho que é importante a gente falar agora um pouco sobre umas dicas, eu acho que de produção de conteúdo. Já para puxar de você, Adriano, eu acho que é aquilo, né? Eu falei um monte aqui sobre pensar formato e tal. Eu acho que você pensar a produção de qualquer conteúdo audiovisual, em áudio e tal, a gente precisa entender como é que esse formato é criado e estruturado. E eu acho que você que está com a guitarra aí no fundo, né, que toca a guitarra, a gente tem uma banda até de hardcore, de punk junto, né? E é a mesma coisa, eu acho que você pode falar aí, e você fez um curso sobre produção, é isso, né? Eu acho que cada conteúdo tem um formato e a gente pode entender o formato escutando, assistindo, né? Existem 2 formas de consumir conteúdo, eu acho, né? A primeira, que é você consumir o conteúdo como todo mundo consome, sentar, assistir e aproveitar, e você pegar e consumir esse conteúdo com um olhar mais crítico para você entender como esse conteúdo foi estruturado, como uma música, né? Quando você está escutando a música, você só está curtindo a música. Mas se você quer fazer música, você já começa a escutar a música. Peraí, como é essa sequência de acordes? Como é que a galera encaixa a letra, né?
Eu vou pedir desculpa primeiramente, porque não sei se está dando para ouvir, mas já começou a celebração da missa aqui. E tem Pelo menos eu não estou escutando, não. ainda bem, tem uma caixa de som enorme que a igreja colocou aqui. Laranjeira é uma cidade bem católica. Enfim, pensando em produção, ideias vão vindo de acordo com aquilo que a gente tem em mão, né? Vamos citar aqui o ProArc Audiovisual, que é o programa que a gente está trabalhando agora. A gente teve, primeiro, você estava eu não sei se você estava não sei se você estava em Salvador, não lembro a cidade que você estava, mas à distância, a gente já foi se planejando para fazer um cronograma, né, de entrevistas, para a gente primeiro, tem a pré-produção, né? A pré-produção, que é tudo aquilo que a gente vai pensando como vai ser feitas as imagens, como a gente vai é, montar um roteiro, né? Quais serão as perguntas que a gente vai abordar. E aí a gente primeiro montou foi uma semana de gravação, se não me engano. A gente teve uma Foi semana uma de semana. gravação. E aí fizemos um cronograma certinho, entrevistamos várias pessoas, alunos, professores e tal. E a partir daí a gente começou a elaborar um primeiro, a gente veio com a ideia das filmagens, né? A gente usou duas câmeras, né? Para fazer dois ângulos diferentes, né? Perspectivas diferentes de ângulos. É um frontal e um pouco mais de perfil e tudo mais. E, ok, a gente fez as gravações, fizemos pensando já na na produção do material final, a gente, principalmente você fez os takes de transição, Isso. tá? Só fazer uma complementação para você, para o pessoal entender, né? Eu acho que é aquilo, eu acho que primeiro as pessoas têm que ter, se a gente vai produzir um conteúdo, a gente tem que pensar o formato, né? Então é aquilo, Exato. eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um vídeo, eu vou fazer uma live, ou eu vou fazer um podcast. Cada formato gera o quê? Uma necessidade de uma produção diferente, né? Produção e ferramentas aplicadas, né? Por exemplo, a gente está fazendo uma live aqui. Muita gente pode pensar que uma live é só você abrir e começar a falar. E não é. Muitas lives são roteirizadas. A maior parte das lives que eu faço, tem todo um roteiro escrito. Por exemplo, essa live de hoje, eu tive que criar todo um roteirinho do que eu iria falar, tá vendo? Adriano também. Então, aquilo não é simplesmente pegar. Então, por quê? Porque tudo ele tem que ser estruturado e pensado. Por quê? Porque cada conteúdo ele tem que ter um formato. E esse formato ele tem que ser pensado para saber qual a linguagem que vai ser empregada, qual o público que é destinado, e tudo isso vai influenciar nas etapas subsequentes, né? Então a gente tem, por exemplo, Adriano comentou aqui para o ProArc Audiovisual, a gente pensou numa produção de uma semana. Então a gente falou, pô, a gente tem uma semana para gravar com os professores e estudantes. Então o que é que a gente vai fazer? Vamos organizar primeiro um cronograma, vamos criar os roteiros do que a gente vai fazer na entrevista, o que a gente vai perguntar. E dentro desse roteiro também a gente pensa o que é não só a linguagem falada, mas também a linguagem visual que vai ser empregada. Então, dentro desse sentido, vai ser uma câmera, vão ser duas câmeras. Então, tudo isso começa a partir de um planejamento, né? Então, você pode continuar, Adriano. Desculpa interromper. Aí nós fizemos esse planejamento, né? Tem todo o cronograma, as gravações foram feitas, os locais foram escolhidos, né? Tivemos alguns problemas, isso sempre acontece, né? Com questão de iluminação, tal, captação de áudio, isso é normal, acontece, mas existem ferramentas que a gente pode utilizar para deixar aquela coisa que não ficou tão agradável, deixar ela um pouco mais suave e tal, um pouco mais
apreciativa. E daí a gente começou, pronto, com música mesmo. Você falou da minha guitarra aqui atrás. Primeiro, no meu caso, eu primeiro faço os acordes, tal, penso numa harmonia, para depois em escrever uma letra em cima. Para mim fazer o contrário é totalmente complicado. Tem gente que faz e faz muito bem, mas para mim é muito complicado. Então varia muito também da perspectiva da pessoa, né? De como ela vai conseguir manejar, como ela vai conseguir produzir isso. Fizemos o cronograma depois das edições, só que aí eu tive um problema técnico com o computador também. Aí você estava no final do seu doutorado, muita coisa para fazer, a gente não conseguiu divulgar os vídeos da forma que a gente queria. A gente pensou, acho que seria semanalmente, a gente ia lançar um vídeo a cada semana. A gente tem muito material bruto gravado, né? Tá tudo salvo em N lugares para que a gente não perca esse material. E vamos lançar, sim, o ProArch Audiovisual. Tá? A gente vai fazer um novo cronograma, a gente vai publicar todo o nosso material que foi gravado. Vamos fazer novas gravações quando for possível, né? Você vier aqui, tal, E passar a pandemia também, né? pandemia, com certeza, porque tiveram professores que infelizmente a gente não pôde entrevistar, alunos, egressos, enfim, e a gente quer abranger o máximo de pessoas possível para Sim. o projeto. Já respondendo a pergunta aí da arqueologia do oeste da Bahia, né, como vai ser o TCC vai ser basicamente isso, é pensar uma nova forma de arqueologia pública, um novo olhar de arqueologia pública, através do audiovisual e das mídias sociais, né? A minha participação nesse projeto, né, do ProArch Audiovisual, eu, enquanto aluno da graduação, estou no projeto de pós-graduação da Universidade Federal do Sergipe, mas, assim, por alguns conhecimentos técnicos e tudo mais, mas, assim, a aprimoração, o aprendizado que você ganha com isso é muito grande. E a quantidade de gente que você consegue atingir com isso é enorme. A gente começou essa página no Instagram, a gente não tinha nem 100 seguidores, era pouquíssima coisa. A gente começou a lançar os vídeos, vieram novas ideias, vieram as lives, e aí a gente conseguiu agregar várias outras pessoas que também não estão diretamente ligados à arqueologia, que seguem agora a página do ProArch, tanto no Facebook, como no Instagram, como no YouTube. Nós tivemos um salto aí, estamos com quase 900 seguidores agora, ou seja, muita gente, para quem tinha 100 seguidores no começo, né? E pensar, o meu TCC vai ser isso, pensar uma nova forma de divulgação científica através do audiovisual e das mídias sociais, não ficar preso só nas divulgações acadêmicas, de congressos, de mídias fixas, né, de mídias alternativas e tal. Não, a gente tentar abranger o máximo de pessoas possível que a gente possa fazer, né? Que a gente possa conseguir. Sim. Mas é isso, cara. Tem toda uma elaboração, tem um passo a passo a ser seguido. A Sim. edição é um passo muito importante, porque dependendo da edição, como você falou, se saiu um áudio ruim, você perdeu o vídeo praticamente. Isso. Tem Aproveitando que ainda tem uma galera assistindo a gente, só deixar aqui aberto o convite, assim, quem estiver assistindo, fizer parte do ProArch ou do DARC, né? For daqui da Universidade Federal de Sergipe, do curso de Arqueologia, graduação, pós-graduação, e quiser ajudar a gente está com um projeto aberto, porque, por exemplo, Adriano está fazendo um TCC sobre isso, eu já sou egresso, mas faço parte do projeto, justamente porque nós dois somos os que dominamos um pouco mais as técnicas, né? Então, o que a gente hoje está querendo fazer dentro do projeto é compartilhar esse conhecimento para que mais pessoas também nos ajudem
não só na produção do PROARC, mas também para que isso possa ser levado para a vida de cada um, porque eu acho que é isso, né? Cada pessoa tem que saber fazer sua própria divulgação, né? Fazer seu próprio compartilhamento, porque isso faz parte do processo cotidiano, né? Então, o Bruno falou aí que ele orienta, né? Então, procura a gente, procura o professor Bruno, procura o professor Leandro, a professora Daniela, que a gente está de portas abertas. Eu mesmo, a gente já está até bolando que se chegar a gente aí, a gente vai montar uns cursos de edição, montar uns cursos de produção de roteiro, de pensar como é que a gente pode pensar a produção audiovisual. Então, tudo isso é muito importante, né? Porque aquilo não é só... Eu estava falando aqui na live sobre... Basta a gente ter a ideia e fazer, mas além da ideia, entre esse passo de ter a ideia e fazer, a gente tem que percorrer uma trajetória. E essa trajetória, muitas vezes, ela é feita de acertos e erros, né? Então, o Adriano mencionou aí, a gente fez uma semana inteira intensa de gravações ano passado, para a gente ter uma quantidade de material bruto para estar soltando durante vários meses, né? Então, a gente ainda já soltou 4 vídeos, eu acho que foi o último, foi o quarto, não foi? Foi, 4 vídeos, foi da professora Juliana, e a gente ainda tem material para soltar pelo menos aí mais uns 7, 8 vídeos, assim. Então, nessa produção intensa, nem todo vídeo vai ficar bem captado, a gente vai ter problema de iluminação, vai ter problema às vezes em áudio, e essas coisas a gente pode procurar soluções na pós-produção ou refazer aquela produção. Então, são coisas assim que a gente aprende com a prática, né? Então, são coisas que a gente quer compartilhar e o projeto do PROARC Audiovisual não é só para ser a vazão, mas também pensando na formação. Então, quem tiver interesse pode procurar a gente do projeto, que buscaremos ao máximo tentar pensar na capacitação das pessoas, para justamente a gente ter também uma vazão maior, né, de conteúdo. E Adriano falou da importância da edição. A edição, eu acho que aquilo eu enxergo, eu gosto muito de edição de vídeo, é uma coisa que cada vez mais eu venho tentando aprimorar a minha edição e tal. E a edição, eu acho que é tudo. Principalmente uma etapa da edição que se chama montagem. Eu acho que eu enxergo como uma etapa primordial da produção de qualquer conteúdo audiovisual. Porque você tem a ideia, você tem o roteiro, você fez o storyboard baseado nesse roteiro para como vai pensar visualmente aquele seu conteúdo audiovisual, mas é na montagem onde você vai tornar real a linguagem, o que você quer transmitir. Então, a montagem é tudo, né? Assim, é lá onde você cria a narrativa do seu conteúdo, de como esse conteúdo ele vai ser trabalhado. Então, é um pouco de tudo isso, né, que a gente tem que pensar quando fala de, como a gente traz no título dessa live, né, arqueologia, audiovisual e mídias sociais. Porque da mesma forma que a gente pensa tudo isso na escala de produção de um conteúdo, a gente tem que pensar na divulgação e na criação de um público. E aí a gente cai nas mídias sociais. Como a gente trabalha com cada plataforma, pensando na divulgação, na hospedagem do conteúdo, na recorrência da publicação desse conteúdo, para poder você criar um público que vai estar lá consumindo sempre, né? Então é um pouco disso que a gente queria trazer. A gente já falou um monte aqui, né? Eu acho que já foi quase aí 1h30 de live, se juntar a live passada com esses 30 minutos, mais ou menos, que a gente está aqui. E é isso. Você quer complementar mais alguma coisa, Adriano? Então, só novamente reforçar o convite para aqueles alunos, sei lá, para quem tenha interesse mesmo em participar do projeto, que a gente precisa, a gente está com um projeto em andamento e tal, mas a gente também tem os outros projetos pessoais, e aí, né, a gente precisa de pessoas para poder dar um andamento mais significativo para o projeto. Lembrando que também a gente vai transformar todo o conteúdo, você já falou, né? Lembrando também que a gente já vai transformar todo o conteúdo do projeto
em podcasts também, em breve, a gente vai estar fazendo isso. E todas as lives que estão sendo feitas aqui no Instagram, a gente vai colocar, disponibilizar na nossa página do ProArc UFES lá no YouTube também, para deixar mais acessível, né, para mais pessoas. Isso. Então, se você está assistindo agora essa live, ou ao vivo, ou gravada, né, no nosso feed do Instagram, no YouTube, fica aí o convite. Se você tem interesse em fotografia, em gravação de áudio, em edição de vídeo, de áudio, procura a gente vai, que o projeto, né, vai tentar bolar aí oficinas para a gente poder trabalhar essas habilidades e técnicas para pensar não só no desenvolvimento das habilidades, mas também pensar na produção aqui do nosso projeto. E lembrando, eu acho que uma coisa que às vezes as pessoas esquecem, que tudo isso que a gente faz, de fazer um vídeo, fazer uma live, fazer um ensaio fotográfico, criar uma arte, tudo isso é produção. Tudo isso é produção científica também, é produção acadêmica, melhor dizendo. Tudo isso é produção acadêmica. Isso você pode botar no seu currículo, isso vai ter pontos para o Lattes, isso tudo vai contar como produção também, como uma publicação. Então, não ache que isso aqui é só um conteúdo simples que a gente está botando para poder gerar um público, para fazer uma comunicação. Tudo isso também é produção acadêmica, artística, e entra dentro das classificações aí de avaliação da CAPES e tudo por aí vai. Então, quem tiver interesse, nos procure, né? Com certeza. Estamos de portas abertas. Isso. E também quem tiver sugestão aí de formatos e tiver ideias, traga para a gente que é muito importante a colaboração de vocês, assim, porque eu acho que tudo é baseado em tendências, né? Então, hoje o podcast é uma tendência para divulgação científica, mas logo em breve, por exemplo, TikTok, né? Agora tem o TikTok, ainda não sei como pensar o TikTok para divulgação científica, mas pode rolar. A Twitch a gente já está começando a enxergar na Twitch TV como mexer. Então é aquilo, cada dia surge uma plataforma nova, surge uma ferramenta nova que a gente pode direcionar isso para divulgação científica. Então, é isso. Tem alguma pergunta que a gente não respondeu? Mas assim, só agradecer a Juliana Francisco, Teve muito comentário, né? a Elis Caligari também, parabenizando o nosso trabalho. Mas a gente agradece todo mundo que está tendo. Né? Isso, a gente agradece todo o público que ficou aí até o final. E lembrando que se você está assistindo também esse conteúdo gravado, comente. Comente ou aqui no campo do Instagram, ou comente lá também no campo de comentários do YouTube, se isso está sendo visto no YouTube, né? Porque eu acho que é aquilo, né? O que a gente quer é o diálogo. Então, estamos totalmente abertos para isso. E é isso. Acho que a gente pode finalizar por aqui. É isso. Vamos então encerrar mais uma live aqui do ProArc. Então, só lembrando, a gente está fazendo lives semanais aqui na página do ProArc do Instagram. Então, lembrando que essa sexta-feira, dia 19, às 17 horas, teremos, às 17 horas, teremos também uma live com o arqueólogo Ed Marques Almeida, que é coordenador científico do Museu de Arqueologia de Xingó, que vai ser mediada pela professora Daniela Clockler, que vão discutir um pouco sobre o papel do Max aí, com a questão do trabalho com arqueologia, a preservação desse conhecimento aí arqueológico. Então, quem tiver interesse, já sabe onde nos encontrar aqui no Instagram. E sempre aproveitando, né, que se você não está seguindo essa página, siga. Acho que todo mundo que acessa aqui já está meio que seguindo, mas se não, siga e vá seguir o nosso canal lá no YouTube também, porque sempre que alguma coisa nova for publicada, vocês vão ser notificados e aí vão ficar acompanhando a produção daqui do ProArc. Então, lembrando, assim que acabar essa live, muito em breve, até amanhã, vai estar o cartaz de divulgação da nossa próxima live da sexta-feira, e na próxima semana, provavelmente, teremos mais lives. Então, a gente conta com a presença de todo mundo. Né? Isso aí. Grande abraço, obrigado pelo convite.
E é isso, vamos lá, vamos se inscrever também no YouTube, no YouTube a gente está querendo alcançar uma meta um pouquinho maior, vamos assistir os vídeos por lá também, eu vou divulgar, Isso. vão ser feitas divulgações aqui no Stories do ProArc, ProArc UFES do Instagram, sobre essas outras páginas que nós temos, tanto no YouTube como no Facebook, a gente não está única e exclusivamente preso ao Instagram, estamos em outras plataformas. E é isso, eu agradeço o convite e até a próxima, né? Até a próxima, então, gente. Até mais. Vou encerrar aqui a nossa live. Valeu, um abraço. Abraço.